Oi, amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Estão todos bem, estão todos na paz. Graça e paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, toda a força e o poder sejam dados a esse Deus de poder, aliança, promessa, Deus de perto e Deus de longe. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra está hoje em Efésios 5, capítulo 5, versículo 14. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Eu trago aqui um tema que cada dia mais vem se intensificando em nossas vidas. Eu vou falar hoje sobre os ataques espirituais do maligno. Ataques que acontecem, gente, que nós não percebemos, né? A gente não percebe, porque o maligno ele é astuto, né? Ele é um apontador, né, de nossos pecados, e ele é astuto, ele trabalha para que você possa realmente cair. E hoje eu trago aqui 7 sinais do ataque maligno, dos ataques malignos do inimigo. Vou explicar aqui para vocês. Amém? E a palavra está em Efésios capítulo 15, vou ler o versículo 14, que foi inspirada assim. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vos iluminará. Essa palavra em Efésios também faz alusão em Isaías 26, 19 ao 60. Né? É uma passagem também que está em Isaías, né? Que o profeta Isaías também profetiza. Meus irmãos e minhas irmãs, trago aqui este tema, palavra do Senhor, né? Trago aqui o primeiro sinal do ataque espiritual. O primeiro sinal que o inimigo coloca em nossas vidas é a perca do ânimo. Você vai perdendo, vai ficando sem força de orar, de buscar, de estar na presença de Deus, de louvar, de ter desejo pela palavra. Muitas vezes nós não percebemos, porque estamos tão corridos no dia a dia, nosso cotidiano, a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma coisa, a gente está fazendo outra, e quando chega na hora de orar, a gente tem força para tudo, para trabalhar, para caminhar, para ir para uma academia, para assistir um filme, nós temos força para tudo. Mas quando se trata de orar, a gente vai se desanimando, a gente não vai querendo, não tendo desejo pela palavra do Senhor. Muitas vezes a gente começa a orar, se levanta e sai para fazer alguma coisa. Isso tudo são ataques. Eu vou falar desses 7. Se você se identificar, cuidado. Desperta tu que dormes. Acorda dentre os mortos, porque o Senhor vai te iluminar. Mas depende também de você. Segundo ataque é o sinal de desgaste físico. Você pega a Bíblia, vai querer ler e de repente você tem aquele sono, vem aquele desânimo, você começa a ler o primeiro estrofe, né? Lê o primeiro versículozinho da Bíblia, daqui a pouco você está com sono, dá uma agonia em você e você já descarta, você já deixa a Bíblia de lado, levanta, vai fazer alguma coisa. Desgaste físico também é um dos ataques, é o segundo ataque. Você vai dizer em qual dos você está se identificando. Terceiro ataque, a falta de recursos. O inimigo ele vai te atacar no teu âmbito financeiro. E quando isso acontecer, o que é que acontece? Você fica desesperado, você reclama porque tua vida financeira não está como estava antes. Você vai ficando sem ânimo mesmo, sem alegria, né?
vida financeira não tá muito boa, e eu tô meio que desesperado ou desesperada, eu não tenho mais alegria. Gente, cuidado. Isso também é ataque espiritual. Ele vai entrar na tua vida financeira. Você tem que ter a postura e assumir a vida com Jesus. Se a vida financeira não tá boa, não se desespere não. Vá orar, peça para que Deus vá trabalhando a sua vida financeira, que você melhore financeiramente, mas não deixe o inimigo entrar. Quarto sinal, vida de oração fraca. Como é a vida de oração fraca, Maria? O inimigo se aproveita da tua fraqueza e entra na tua vida. Porque João 10:10 vai dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, né? E o Senhor veio para dar vida em abundância. Então, a vida fraca, você vai orar, você não tem vontade. Realmente, você não tem vontade de ir a uma missa, você não tem vontade de fazer um texto, uma oração em casa, você não tem vontade de estar na presença do Senhor. E quando você quer fazer, você sente aquele ataque, aquele desânimo. É um ataque. Vida de oração fraca. Nós somos sentinelas, constituídos sentinelas. O que o Senhor vai dizer? A primeira carta de Pedro 5:8 vai dizer que o leão ruge atrás de quem devorar. Então, se a gente não vigia, se a gente não traz para nós uma vida de oração com perseverança, com amor, que não pode ser por obrigação, porque por obrigação não adianta, tem que ser por amor. Você tem que ter sede. Assim como as coças anseia pelas águas, a alma da gente tem que ansiar, ter sede pelas coisas do céu. A gente tem que buscar primeiro as coisas do céu. Observe se você está com essa vida fraca de oração. Quando você vai orar, dá aquele cansaço, dá aquela agonia. Isso também é ataque. Quarto sinal, vida de oração fraca. Quinto sinal, sobrecarregado ou sobrecarregada pelas circunstâncias. As multitarefas da vida da gente, né? A gente sobrecarrega, temos que colocar uma posição. Nós temos que ter autoridade. Tudo bem que nós precisamos trabalhar, precisamos fazer uma coisa ou outra na nossa vida, mas nós também temos que ter tempo para Deus. Não é só para sair para trabalhar, para fazer uma coisa, para ir para uma festa. Tudo isso a gente vai ter ânimo. Mas quando se trata de orar, aí você já vai dizer, estou cansada, estou cansado, trabalhei muito, estudei muito. Gente, nós não podemos deixar que as coisas da nossa vida, as multitarefas da nossa vida, seja um motivo de parar de orar ou ter cansaço para orar. Outro ataque do espírito maligno do mal. Sexto ataque. Hábitos e pecados antigos começam a voltar. Você tinha abandonado aquele pecado, estava firme e forte, e de repente você conquistou pelo Espírito sair daquele pecado, não se manter ali, seja ele da bebedeira, da concupiscência, da prostituição, seja ele o pecado dos vícios, né? Você tinha saído do cigarro, você tinha saído da bebedeira, você não estava mais assistindo pornografia, de repente você começa a voltar a ter desejo por aquilo. Cuidado! É ataque espiritual do maligno. Você começa a voltar para as coisas antigas que você espiritualmente tinha conquistado. Você conquistou pelo Espírito. E de repente você tem desejo por aquilo de novo. Cuidado, vigia, vaso. Vigia, porque o inimigo está rodeando. Sétimo sinal. Você se afasta das pessoas de Deus. Das pessoas abençoadas, que só quer te levar para a igreja. Só quer te ensinar o que é bom, perfeito e agradável. E coloca os amigos antigos. Aquele que vai te tirar do foco da oração. Aquele que vai te chamar para beber, para ir para um pagode, que vai te chamar para sair do foco da oração, e você vai se acostumando, de repente você está naquela vida velha que você resolveu deixar para viver uma vida nova e volta a ter esse desejo. Cuidado, é ataque espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós não percebemos esses ataques, mas nós temos que vigiar e orar. Nós somos constituídos sentinelas, então vigia, vaso.
Se você se identifica num desses 7, cuidado, são ataques. O que eu posso fazer, Maria? O que você pode fazer é firmar em Cristo. Você tem que se desvencilhar. A palavra vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, 1, que você tem que se desvencilhar do que é ruim e focar só em Jesus. Só em Jesus você vai ter força, porque essa força não é nossa. A palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Ele se alegra quando a gente tem força para nos desvencilhar do pecado e voltar-se totalmente para Ele. Em que você está se identificando nesses 7 sinais? Vou voltar a falar os 7 sinais. Primeiro, sinal espiritual. É o desânimo. A perda do ânimo. A perda do ânimo é o desânimo. Segundo sinal, desgaste físico. Você acha que é apenas porque você trabalha. Não é. Você está acostumado a chegar, às vezes está bem firme, mas quando diz que vai orar, já tem cansaço. Terceiro sinal, a falta de recursos. Quando o inimigo entra na tua vida financeira para bagunçar e você se sente triste, aí você não tem mais vontade de orar, às vezes já perde até a fé. Quarto sinal, vida de oração fraca. Nós somos constituídos sentinelas, nós temos que orar. Vigia, vaso. Vigia porque o leão está a rugir. Quinto sinal, você fica sobrecarregado pela circunstância. Você trabalha tanto, é uma coisa, as suas multitarefas. Você vem trabalhando, não esquece de orar e quando quer orar, dorme. Isso é ataque. Você tem que ter força para orar. Vigia. Sexto sinal, os hábitos antigos que você conquistou pelo Espírito estava de lado e você vai tendo desejo. Você tem que ter desejo pela palavra do Senhor. Você tem que ter desejo por Jesus. Focar só nele. Sétimo sinal, você se afasta das pessoas de Deus e você começa a querer ir para os amigos antigos, aqueles amigos que não vão te levar para Deus, vão te levar para o mundo. E assim você se sentir perdido. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, acorda, desperta. Que você hoje possa ter o despertar do Espírito Santo em sua vida. Que o Espírito Santo venha em sua fraqueza. Que você possa eliminar todos esses sinais. Que você possa ter força. Se você se identificar, você vai procurar melhorar. Você vai procurar pedir a Deus força, pedir ao Espírito Santo que venha te despertar. Porque, gente, quando a palavra vem dizer desperta, sai dentre desses mortos, a gente não está falando da morte física, não. Porque muitas vezes a gente está morto mesmo, dormindo para as coisas de Deus e atentos para o mundo. Homens e mulheres velhas. Gente, esses sinais espirituais, esses ataques, você tem que identificá-lo. Você identificando, você vai melhorar sua vida de oração. Ore pela sua família. Às vezes você está dormindo, sua família está uma bagunça e você que é uma pessoa orante, que está ali pela família, fica também sofrendo esses ataques e deixa de mão. Aí a família começa a sofrer ataques, aí você não sabe, problema vem de lado, problema vem de outro, e você não sabe o que está acontecendo, e você se desespera, por quê? Porque você deixou de orar. E você deixando de orar, sofrendo esses ataques, você vai só ajudar o inimigo a trabalhar dentro da sua família. Se você é base, se é você só que ora, faça isso com intensidade, mais ainda agora. Não deixais que o inimigo entre na sua casa. Acorda tu que dormes. Peça ao Espírito Santo hoje que venha te despertar, que venha te dar discernimento, para que você possa acordar e voltar para a sua vida de oração. Não tem cansaço. Esse cansaço que você sente quando vai orar é o cansaço é o ataque espiritual. Porque se você for para uma festa, para uma balada, você não vai ter força. Se você for assistir um filme, você não vai assistir até o fim, por que não te dá cansaço? Mesmo que você esteja cansado, metafisicamente falando. Mas quando você vai orar, espiritualmente ele já começa a te atacar, para te tirar do foco. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma live para a honra e glória de Deus. Termino aqui mais uma live. Se você se identificou, se você se identificar, procure ter o discernimento de querer melhorar. Melhore em oração. Não fique com sono quando for... peça a Deus que te traga esse discernimento. Você pega na Bíblia e já dá sono. Mas outra coisa, você vai ter força para fazer, que não te leva para Jesus. Amém? Que vocês possam ficar na paz, que o Espírito Santo possa vir hoje e te despertar deste sono. Desperta tu que dormes. Acorda. Que o despertar venha. Que você possa se identificar com tudo aqui, com todos esses sinais. Amém? Desperta tu que dormes.
Tchau, tchau, gente. Um grande beijo, um grande abraço da Louquinha de Pentecoste. Fica na paz.